a gente entra aqui numa questão muito interessante, que é saber quais são as modalidades mais usuais para se fazer essa citação e essa intimação. E vamos lá. A primeira delas é a via postal. É a citação e a intimação por AR, aviso de recebimento. É muito importante que você tenha em mente o seguinte, que é necessário que saia uma diligência, uma cartinha para cada personagem do processo, tá? É de suma importância que você saiba disso e tenha esse detalhe em mente, porque é isso que vai fazer com que você não erre nas custas. Por quê? Não é possível sair uma cartinha, uma diligência para mais de um personagem por vez, tá? Então, eu vou de exemplo, porque sempre fica mais fácil de compreender. Suponhamos que você entra com uma ação contra 2 réus e você pede a citação via postal desses 2 réus. Suponhamos que os 2 residam no mesmo endereço. E aí você pode estar pensando, Daphne, mas não dá então para economizar? Manda uma cartinha logo em nome dos 2? Não pode, gente. Tem que ir um expediente para cada um dos réus, tá? Essa diligência, ela é individual. E aí eu vou te contar agora quais são as custas, qual o valor que você tem que recolher para cada um desses ARs. Eu vou abrir aqui para eu falar exatamente para vocês o que está constando lá do modelo da corregedoria, tá? Você vai precisar recolher o valor de R$ 31,10 na conta 1110 dígito 6. Essa conta é a conta dos atos postais / conferência de cópias. E, como eu sempre digo, gente, é muito importante que você leia as observações constantes dos modelos. Quer ver só? Eu vou ler para vocês a observação que consta daqui. Quanto às custas de citação, intimação e ofício por via postal, havendo necessidade de tal recolhimento, favor clicar no respectivo campo e colocar a quantidade de diligências no campo número de destinatários, clicando após no campo valor para que este apareça. R$ 31,10 por destinatário. Tá vendo então? O que eu acabei de explicar para vocês é o que está aqui na observação, que você vai recolher um valor dessas custas, R$ 31,10, para cada destinatário dessa correspondência, tá? E é só isso, Daphne? Só tem essas custas? Não, você também vai precisar recolher no campo diversos, que é a conta 2212 dígito 9, que é relativo a despesas eletrônicas, despesas com impressão de cópias, esse tipo de coisa. E aí o tribunal estabeleceu que esse valor é fixo, tá? Por cada diligência expedida, e é o valor de R$ 28,27. Você vai recolher esse valor de R$ 28,27 também por cada expediente que vai ser feito, por cada diligência expedida, tá? Então, além desses valores, vai ter aqui aquela incidência dos percentuais legais, que é CARG, Fundperj, Funperj e Funarpen. Só que você não precisa se preocupar. Quando você vai fazer lá o seu recolhimento de GRERG, esses percentuais, eles aparecem automaticamente, eles se autocompletam. Então é só você não deletar nada que já fica certinho a sua GRERG sem nenhum problema, sem nenhuma questão. Ok? E aí, eu quero conversar com vocês sobre o seguinte. As citações postais, elas são muito eficientes para empresas, para pessoas jurídicas. Especialmente a gente está falando aqui de microempresas, de pequenas empresas, tá? Em que você tenha certeza que essa empresa está funcionando, está de portas abertas. Sem dúvida, nesse caso, optar por requerer a citação ou a intimação por AR
é um modo muito eficiente. Por quê? Essa cartinha ela é expedida pelo cartório, né? Infelizmente o tempo assim de retorno desse AR é algo que varia muito, porque depende muito dos correios. E é muito comum, gente, quando se trata de pessoa física, é muito comum que esse AR retorne ou negativo ou assinado por terceiro. E aí, quando esse AR volta assinado por terceiro, infelizmente a gente tem uma situação em que pode ser arguída em uma nulidade. Pode ser que dê certo? Com certeza. Pode ser que o réu, pessoa física, seja citado por AR, outra pessoa da casa assinou, mas ele vem, se manifesta no processo normalmente, apresenta contestação. Se isso acontecer, deu tudo certo, tá tudo ok. Mas o que a gente vê muito na prática é que quando é uma terceira pessoa que assina esse AR, normalmente esse réu não comparece no processo, ele não apresenta contestação. E nesses casos é muito comum que o juiz, a fim de evitar uma futura arguição de nulidade, que ele determine que essa diligência seja renovada. Então, fica atento a isso. Se você estiver demandando em contra a pessoa física, talvez pedir o AR não seja a melhor solução. Mas, o que eu tô te falando aqui, gente, são as dicas, são as observações de alguém que trabalha com isso todos os dias. Eu vejo centenas de ARs retornando todos os dias. Então eu posso dizer para vocês o que funciona e o que não funciona. Quais são os benefícios e quais são as questões que são mais complicadas, né, em cada modalidade dessas. Então, do AR, é muito importante que você observe isso. Se o réu é pessoa física ou jurídica. E outra questão muito relevante, se esse endereço é dentro do estado do Rio ou fora do estado do Rio. Por quê? Se for fora do estado do Rio, provavelmente o AR também vai ser a melhor opção para você. Porque senão, se você quiser uma citação, uma intimação por oficial de justiça fora do estado do Rio de Janeiro, você necessariamente vai precisar de uma carta precatória. E aí as custas são mais elevadas, é um procedimento que costuma ser bem mais demorado, bem mais lento. Então, são todas essas questões que você tem que pesar quando você faz o seu peticionamento. Porque tudo isso, quando você se adianta, você promove, né, uma aceleração do trâmite do seu processo. Porque você evita o peticionamento excessivo. Então, fica atento a isso. E pensa bem aí se o AR é a melhor opção, a melhor modalidade para você.